nós vamos ao quadro Fala Doutor, roda a vinheta. Fala Doutor, oferecimento Clínica Recomeçar, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, no quadro Fala Doutor, nós vamos continuar falando sobre a campanha Fevereiro Roxo, que faz um alerta sobre o mal de Alzheimer. Doença que se apresenta como uma demência caracterizada pela perda das funções cognitivas, como por exemplo a memória. Sobre o tema, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o médico da Clínica Recomeçar, Dr. Vitor Hugo, a quem cumprimento, lembrando que você pode mandar as suas perguntas pelo WhatsApp 996520105. Dr. Vitor Hugo, mais uma vez, prazer em cumprimentá-lo, bom dia. Bom dia, Fábio, mais uma vez, um prazer estar aqui representando a Clínica Recomeçar e trazendo informação para toda a população sergipana. Vamos às perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, doutor. Meu nome é Zé Carlos Vieira Prado, Carlinhos Fazendeiro. Quais os primeiros sinais de Alzheimer, doutor, por favor? E aí, bom dia, doutor, Carlinhos. Os primeiros sinais. Então, os primeiros sinais de Alzheimer vão ser ali as perdas das funções cerebrais. Esse paciente vai começando a apresentar mudanças no comportamento, coisas que ele conseguia fazer, atividades que ele conseguia cumprir. Ele vai perdendo essa capacidade e vai tendo um prejuízo. O prejuízo de memória muitas vezes acaba sendo a principal característica. Ele almoça e não lembra que almoçou, ele faz determinada tarefa e não lembra que realizou, ele fala determinada coisa e logo depois não lembra que falou. Então essa memória recente vai sendo perdido primeiramente e vai tendo ali mudanças no comportamento da pessoa. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral sobre Alzheimer. Bom dia. Bom dia, meu nome é Márcia dos Santos. Eu tenho uma família que tem demência. Eu tenho possibilidade de ter Alzheimer da família? Então, as famílias que têm a prevalência do Alzheimer, que têm casos de Alzheimer, os familiares, os parentes ali mais próximos, eles vão ter sim um risco aumentado. Um dos fatores de risco para o Alzheimer é histórico familiar. Se você tem algum familiar que já tem Alzheimer, é uma característica, é um fator de risco para isso. Outros fatores de risco vão ser a idade. Estima-se que, em média, a cada 5 anos depois dos 60, aumenta a taxa de chance de ter Alzheimer praticamente dobra a cada 5 anos. Então, os principais fatores de risco são idade e histórico familiar para a doença. É só pessoas idosas que têm Alzheimer? Não. Existem casos, embora sejam mais raros, de pessoas mais jovens que aparecem ali por volta dos 50 anos, que a gente vai chamar de um Alzheimer mais inicial, um Alzheimer que se apresenta numa população mais jovem. São raros esses casos. Os principais casos, eles vão acontecer de fato em pessoas idosas. Perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Meu nome é Fátima, eu moro no Japãozinho e gostaria de saber como é que a gente cuida das pessoas que têm a crise de Alzheimer. Obrigado a minha amiga Fátima lá do Japãozinho. Pois não, Vitor? Então, os pacientes que têm Alzheimer, eles vão precisar de uma série de suportes para que consigam viver e ter uma qualidade de vida melhor. Então, estabelecer uma rotina para esse paciente, ter uma rotina simplificada, evitar momentos de agitação, evitar quebra de rotina, evitar tirar aquele paciente daqueles ambientes dos quais ele já conhece, dos quais ele já tem uma previsão do funcionamento, é importante, porque o paciente que tem Alzheimer, ele vai perdendo as capacidades mentais dele. E essas capacidades incluem a capacidade de se adaptar, de conhecer um novo lugar, de se ajustar ali comportamentalmente nesses novos lugares. Então, ter uma rotina estabelecida, cuidar dessa rotina, cuidar desse paciente para que evite que ele tenha crises como de agitação, por exemplo, e por vezes até de agressividade. Bom, a pergunta que chega aqui através do WhatsApp: quais os profissionais que devo procurar para um bom tratamento para quem tem Alzheimer? É o Carlos Santana, bairro Santo Antônio, Aracaju. Então, é importante que esse paciente ele seja acompanhado por uma equipe multiprofissional. A gente vai precisar ali de um neurologista que vai ajudar no diagnóstico, que vai ajudar na progressão da doença, evitando que essa doença progrida. Não é uma doença que tem cura, mas é uma doença que a gente pode retardar o avanço das perdas e dos prejuízos.
Procurar também um psiquiatra que vai auxiliar junto nesse processo, trabalhando, ajudando ou evitando que esse paciente venha a ter crises, e todo um processo de estimulação, um psicopedagogo, psicólogo, toda uma equipe que possa estar estimulando o cognitivo desse paciente para que ele fique cada vez mais estimulado e vá retardando aí o processo de perda que é típica da doença. Uma dica para você que fez a pergunta, vai na Clínica Recomeçar, que lá você vai encontrar todos esses profissionais. Uma outra pergunta aqui através do WhatsApp: o que faz piorar o Alzheimer? Fernanda Silva de Itabaiana. O que faz piorar o Alzheimer? Eu não vou saber responder muito bem essa pergunta, a gente não tem coisas específicas que pioram. O que a gente sabe é, a gente precisa ali de uma vida saudável, ter uma vida saudável, ter uma rotina de alimentação, de sono, de qualidade de vida, de estimulação cognitiva. Então, ler, estudar, praticar, estimular o seu cérebro, vão ser coisas que vão evitar, que vão proteger. Se você não faz essas coisas, você acaba piorando o Alzheimer. Uma última pergunta: quanto tempo leva para a doença evoluir? Elisa Martins Pereira, Lobo, Aracaju. A doença evolui mais ou menos em 10 anos. Os estudos mostram que em mais ou menos 10 anos, esse paciente que apresentou os primeiros sinais, ele vai ter uma deterioração, chegando aí no estágio 4 da doença, quando o paciente geralmente ele fica acamado, ele perde a capacidade de deglutir, ele perde outras capacidades e acaba, infelizmente, acontecendo a mortalidade. Do início até a mortalidade dura em média 10 anos. Vitor Hugo, obrigado, querido, mais uma vez pelas informações. Mais uma vez um prazer estar aqui. Próximo mês estaremos no mês da mulher e a Clínica Recomeçar vai trazer muita informação sobre saúde da mulher para toda a população. Obrigado ao Dr. Vitor Hugo trazendo informações sobre o Alzheimer.